Saudar a todos os irmãos com a graça e paz do Senhor, dizer-vos o quanto tem sido importante para mim esta Igreja em ação, sobretudo nestes tempos difíceis que estamos atravessando. Tem sido uma esperança, um lenitivo. Um grande beijinho para todos e muito obrigada também. Pessoal, viemos aqui para dizer que estamos bem, eu espero que todos estejam bem também. Estamos em oração para que tudo isso tenha fim, que tudo acabe logo, porque a gente sente falta de congregar, de louvar e orar, estarmos juntos. Um beijo para todos. Pois é, isso aí, graças a Deus está tudo bem, né? Logo, logo estaremos todos juntos reunidos e poder celebrar, né, o retorno. Então, fiquem bem, estamos bem. Beijinho a todos, até logo. Tchau. Aqui está tudo bem. Tem sido um tempo abençoado para mim. Tenho ouvido muitas mensagens, muitas pregações, feito muitos estudos, porque há muito tempo. E agora é de aproveitar porque há tempo para isso. Dá para partilhar mais, ouvirmos a palavra de Deus, temos orado pelos irmãos, pela igreja, por isso temos fé do Senhor, isto tudo vai passar e brevemente teremos todos unidos novamente. Quero dar beijinhos a todos os irmãos, que corra tudo bem. Beijinhos. Um abraço fraternal para todos os irmãos. Desejamos a todos um bom domingo e confiemos em Deus, pois Ele cuidará de nós. Deus cuidará de nós. Amém. Estamos passando para dizer que estamos com saudade de todos e esperamos nos ver em breve. Que Deus abençoe. Olá, irmãos. Estamos todos com muitas saudades uns dos outros. Eu também estou com muitas saudades vossas. Mas acho que brevemente voltaremos ali a estar juntos na igreja e fazer as nossas atividades. Estou bem, até agora nem sinal de doença. Tenho lidado perto com ela de vez em quando, mas sinto-me protegida graças às vossas orações. Espero que estejam bem, continuem a proteger-se e brevemente estaremos juntos. Beijinhos, saudades. Que saudade dos irmãos!
Eu, da minha parte, e também da parte da irmã Marilza, queremos saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também quero agradecer aos irmãos que nos enviaram saudações. Foi muito bom poder ver o rosto e ouvir a voz dos irmãos. E eu também quero dizer aos demais, se também quiserem enviar saudações à igreja, podem gravar no seu telemóvel e envie ao meu WhatsApp para que possamos incluir no nosso culto do próximo domingo as saudações dos irmãos à igreja. Bem, irmãos, para mim ainda é estranho pregar aqui na igreja com os bancos vazios, na esperança de que os irmãos estão aí do outro lado a ouvir, a participar, mas ao mesmo tempo também é um privilégio. É um privilégio nós podermos usar essa tecnologia e podermos chegar à igreja que está em tua casa. Hoje, cada casa dos irmãos é uma célula da nossa igreja e dessa maneira, ainda que estamos separados, mas estamos espiritualmente unidos, no mesmo sentido, no mesmo amor, na mesma finalidade, com o mesmo propósito, que é adorar e glorificar o nome do nosso Deus. Bem, este seria o momento de nós dedicarmos ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. Como eu tenho dito, os irmãos poderão fazê-lo através de depósito bancário. Eu vou deixar aqui o IBAN da igreja para aqueles que querem fazer transferência bancária, ou se o irmão não tem acesso à internet ou ao banco, poderá depositar a sua oferta na caixa de correio da igreja, que fica na porta principal do nosso templo. O irmão pode dar um pulinho aqui e depositar ali a sua oferta na caixa de correio da igreja. E o irmão deve fazer isso com muita alegria, porque Deus ama ao que dá com alegria. Onde está a vossa fé? Esse é o tema da mensagem que eu trago hoje para os irmãos. Eu vou basear-me no Evangelho de Lucas, capítulo 8, do versículo 22 até o versículo 25. Eu vou fazer a leitura desse texto e os irmãos poderão acompanhá-la. Lucas 8, de 22 a 25. Num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. E partiram. Navegando eles, Jesus adormeceu. Sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco se enchia, e eles estavam em perigo. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. Ele se levantou, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e fez-se bonança. Então lhes perguntou: onde está a vossa fé? Eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Assim dormir.
pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração vive em calma, que não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encabelado do mar, a ira dos homens, as forças do mal, tais armas não podem analtegar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Irmãos, este incidente, ele joga por terra a tese dos amigos de Jó. E qual é a tese dos amigos de Jó? Se estás a sofrer, é porque certamente pecaste contra Deus, então agora a mão de Deus está a pesar sobre ti, ou teu relacionamento com o Senhor não deve ser um bom relacionamento, realmente o Senhor não deve estar presente na tua vida, por isso estás a passar pelo que estás a passar. Mas aqui nós vemos tudo ao contrário. O texto diz que Jesus ordenou que os discípulos entrassem no barco, a fim de que atravessassem para o outro lado do lago, e eles obedeceram, eles foram obedientes à ordem de Jesus. Também diz que Jesus estava com eles no barco, e mesmo assim veio a tempestade. Então a tempestade e o perigo que estavam a enfrentar não era porque foram desobedientes ao Senhor Jesus, tampouco era porque estavam distante de Jesus, não. Jesus estava ali bem presente, Jesus estava ali no barco com eles. Se fizeram tudo certo, por que então estavam a passar por aquela situação? Por que então tiveram que enfrentar aquela tempestade? Qual a causa da aflição pela qual estavam a passar? Irmãos, a primeira coisa que devemos ter em mente é que as aflições, as tempestades, fazem parte de uma vida normal. O próprio Jesus nos advertiu ao dizer: no mundo tereis aflições, mas tendes ânimo, eu venci o mundo. O que nós vemos aqui é o que a Bíblia chama de prova de fé. Isso fica bem claro quando, no final de tudo, Jesus faz aos discípulos a seguinte pergunta: onde está a vossa fé? Eles haviam sido submetidos a uma prova de fé, mas falharam ao não aplicar a fé que possuíam àquela situação que estavam a viver. E por isso foram advertidos pelo Senhor Jesus, foram repreendidos por Jesus: onde está a vossa fé? Em Mateus, que é outro evangelho que também narra esse episódio, Jesus lhes diz o seguinte: homens de pouca fé, por que duvidastes? Jesus os repreende por causa do medo, por causa do seu terror, os repreende porque não aplicaram a fé que possuíam, ou que pelo menos diziam possuir
àquela situação que estavam a viver. Ali estavam no barco, juntos com Jesus, e a tempestade se levantou e logo estavam em dificuldades. Eles tentaram tirar a água do barco, mas por mais que se esforçavam, o barco estava a encher-se cada vez mais, e eles perceberam que em pouco tempo iam naufragar. Eles tinham feito tudo o que podiam, mas sem resultado, e ainda ficaram assombrados ao perceberem que Jesus estava a dormir na popa do barco. Então eles o acordaram e disseram: Mestre, mestre, eis que vamos perecer, não te preocupas? Então Jesus levantou-se, repreendeu o mar e fez-se grande bonança, e em seguida Jesus os repreendeu: onde está a vossa fé? Jesus os repreendeu por estarem em tal estado de agitação, de terror, de alarme, enquanto Jesus estava com eles ali no barco. E essa é uma grande lição que podemos aplicar a nós e uns aos outros. É muito errado para um cristão se achar em tal estado ao passar por uma prova de fé. Não importa quais sejam as circunstâncias, o cristão nunca deveria chegar a esta situação, nunca deveria chegar a uma condição que não tenha controle de si mesmo. Ficar agitado, deprimido, fora de si, perder o controle, é uma situação típica dos não cristãos, daqueles que não conhecem a Deus, daqueles que não têm fé em Deus. Mas com o cristão deve ser diferente. Ele tem algo que o não cristão não possui. O ideal para o cristão é o que o apóstolo Paulo expressou muito bem em Filipenses capítulo 4, quando ele diz: aprendi a contentar-me com o que tenho, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa é a posição do cristão, é assim que o cristão deve ser. Ele nunca deve ser arrastado pelas circunstâncias, nunca deve ser arrastado por suas emoções, quaisquer que sejam elas, nunca. E irmãos, o que está tão errado nessa condição é que isso implica falta de fé no Senhor Jesus. Esse é o problema e por isso é tão repreensível. Em outras palavras, Jesus estava a dizer-lhes: como meus seguidores, vocês não deveriam estar nesta situação. Eu estou no barco com vocês e vocês se sentem assim, apesar de eu estar no barco com vocês. Vocês acreditam mesmo que comigo no barco, este barco vai naufragar? Vocês não confiam em mim? Irmãos, no meio dessa pandemia do coronavírus, Jesus está no nosso barco e nós não vamos naufragar. Ficar agitados, alarmados, aterrorizados sempre implica em falta de fé, em falta de confiança no Senhor Jesus Cristo. É uma falta de fé no seu cuidado e na sua preocupação conosco. Como então devemos reagir diante das provações, diante das tempestades, diante daquelas situações que muitas vezes fogem ao nosso controle? Como aplicamos a fé que possuímos às situações da vida? Como colocamos a fé em ação? Eu vou dividir essa resposta em 3 pontos. A primeira coisa que eu preciso fazer quando me encontro numa situação difícil é não perder o controle. Não perder o controle. Ou não permitir que a situação me controle. Os discípulos estavam no barco, a situação era difícil, o mestre estava a dormir, as ondas
jogavam água para dentro do barco e eles não conseguiam tirar a água com suficiente rapidez. Parecia que iam naufragar, e o problema foi que eles se deixaram controlar por aquela situação. Eles deviam ter colocado sua fé em ação, a assumir o controle da situação e a dizer: não vamos entrar em pânico. Deveriam ter começado assim, mas não fizeram. Eles permitiram que a situação os controlasse. Irmãos, isso não é fé. A fé se recusa a entrar em pânico. Essa é uma boa definição de fé. A fé se recusa a entrar em pânico. Essa é a primeira coisa que precisas fazer para aplicar a fé que tens ao teu problema. Não perca o controle, não entra em pânico. A segunda coisa que deves fazer é lembrar do que crês e do que sabes a respeito do Senhor Jesus. Isso foi algo que os discípulos não fizeram. Se eles tão somente tivessem parado por um momento e dito: o que vai acontecer? É possível que naufraguemos com ele a bordo? Existe algo que ele não pode fazer? Nós vimos os seus milagres. Ele transformou água em vinho, ele deu vista a cegos, ele fez paralíticos andar, ele até ressuscitou mortos. Então, existe algo que ele não possa fazer? Será que ele vai permitir que tanto ele como nós naufraguemos? É impossível. É assim que a fé funciona. Ela se firma na verdade e raciocina baseada naquilo que ela sabe ser um fato. Foi isso que Paulo fez. Paulo estava no corredor da morte. Ele havia sido condenado à morte por pregar o Evangelho. Ele sabia que brevemente seria decapitado, mas apesar daquela situação angustiante para qualquer ser humano, Paulo não entrou em pânico, Paulo não entrou em desespero, mas Paulo disse: mas eu sei em quem tenho crido, estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Essa é a maneira de aplicar a fé. E os discípulos não fizeram isso e por essa razão ficaram agitados, entraram em pânico, e nós, irmãos, também entraremos em pânico e agitação se não soubermos agir desta maneira, se nós falharmos em agir assim. No Salmo 46, versículo 10, Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Lembrem-se de quem eu sou, do meu caráter, da minha natureza. Eu vos amo, eu sou Deus Todo-Poderoso, eu posso todas as coisas estão debaixo do meu controle. Então aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É assim que a fé age. Tudo pode parecer contra mim para levar-me ao desespero. Eu talvez não entenda o que está a acontecer, porém eu sei de uma coisa: eu sei que Deus me amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer por mim. Eu sei que o Filho de Deus me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu sei que às custas do seu sangue eu tenho a salvação, que eu sou um filho de Deus, que Ele me cuida como um Pai amoroso e que eu sou herdeiro da bem-aventurança eterna. Então a fé primeiro recusa-se a ser controlada pelas circunstâncias. Logo ela lembra do que sabe, lembra do que crê a respeito do Deus Pai e do seu Filho Jesus Cristo. E a terceira coisa que devemos fazer para aplicar a fé que temos à situação que estamos a viver devemos aplicar tudo que sabemos e cremos a esta situação. A fé aplica tudo que sabe e crê à situação. Novamente, isso foi algo que os discípulos não fizeram, e por isso o Senhor lhes dirige essas palavras de repreensão: onde está a vossa fé?
Aqui Jesus não está a negar que eles tinham fé, não, Jesus até admite que eles tinham fé, mas Jesus diz o seguinte: por que vocês não trazem a fé que vocês têm a esta situação? Por que não aplicam a fé que vocês têm, o que vocês sabem, o que vocês creem a respeito de mim, a esse problema? Esse é o passo seguinte na aplicação da fé. Quaisquer que sejam as circunstâncias nesse momento, meus irmãos, tragam tudo que sabem a respeito de Jesus a esta situação que estás a viver. Então terás plena certeza de que Ele nunca permitirá que nada lhes aconteça que possa ser prejudicial, como disse o apóstolo Paulo em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor. Deus nos ama com amor eterno, e ainda que não entendamos tudo o que está a acontecer, ainda que não tenhamos respostas para todas as coisas, podemos saber com certeza que Deus está no controle e que Deus não é indiferente à situação que estamos a viver. Isso é impossível. Aquele que fez a maior de todas as coisas por nós tem que estar preocupado conosco em todas as coisas também. E ainda que a tempestade seja violenta e que as nuvens sejam espessas e não possamos ver a face de Deus, sabemos que Ele está presente, Ele está no nosso barco e nunca permitirá que algo de prejuízo permanente nos aconteça. Nada pode acontecer conosco sem que Ele permita, não importa o que seja, pode ser algum grande desapontamento ou uma doença, pode ser até mesmo uma grande tragédia, não importa, nós temos a certeza de que se Deus permitiu isto, é porque em última análise será sempre para o nosso bem. É assim que a fé opera. Precisamos focalizar nossa fé na situação, no problema e dizer: eu sei em quem tenho crido, sei que Ele me ama, sei que Ele é poderoso para guardar a minha vida e nunca permitirá que algo de prejuízo permanente possa acontecer na minha vida. Nem mesmo a morte, irmãos, será para mim algo de prejuízo permanente, porque eu creio na ressurreição para a vida eterna. Irmãos, pode haver ocasião em que o inimigo virá para atacar-nos. A água aparentemente vai jorrar dentro do barco, mas diremos: eu creio nisto, descanso nisto, tenho certeza disto, e embora não entenda o que está a acontecer, eu vou ficar firme nisto e continuar a esperar em Jesus. Eu vou concluir essa mensagem a considerar o valor da fé, por mais frágil que seja. Examinemos, irmãos, a situação desses discípulos. Jesus mesmo os acusou de serem homens de pouca fé, mas por mais fraca e incompleta que fosse a fé daqueles homens, ainda assim serviu para que eles fizessem a coisa certa no final. Ainda assim serviu para que eles fossem a Jesus. Apesar da agitação, do temor, ainda tinham alguma ideia de que o Senhor poderia fazer alguma coisa por eles. Então eles foram até Jesus, disseram: mestre, não vais fazer alguma coisa? É certo que é uma pobre amostra de fé, mas é fé, graças a Deus. E até mesmo uma fé do tamanho de mostarda é valiosa, porque nos leva a Ele. E quando vamos a Ele, podemos encontrá-lo desapontado conosco, pode até repreender-nos por nossa frágil fé, mas bendito seja o seu nome. Ele não deixará de socorrer-nos e não permitirá que naufraguemos de vez, como não permitiu que os discípulos naufragassem.
Ele repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande bonança. Ele fez surgir a situação que os discípulos ansiavam. Jesus deu-lhes paz. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, se estás nesta situação de prova, de perturbação, de angústia, considere isso como uma oportunidade maravilhosa para demonstrar a fé que tens. Contudo, se falhares nisto, se aparentemente fores fraco demais para colocares a tua fé em ação, se sentes que a provação é mais do que podes suportar, então corra para Ele imediatamente e Ele te receberá, Ele te abençoará, Ele não vai te mandar embora, Ele te dará libertação e te dará paz como deu aos discípulos. Mas lembra sempre que a fé é algo para ser exercitada, a fé é algo para ser aplicada, é algo que deve ser colocada em prática. Onde está a vossa fé? Vamos certificar-nos de que ela está sempre pronta e preparada a enfrentar as provações e as adversidades da vida. Amém? Que o Senhor a todos abençoe.